Pessoal, nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre controladores PID em tempo discreto, né? E como que gera a função de transferência dele, e um pouco sobre ações desses controladores e a sintonia deles, tá? Ele é também chamado de controlador PID digital, tá? Então, o controlador PID ele é aplicado na maioria dos sistemas industriais hoje, tá? A grande parte desses sistemas aplicam controladores PID. E normalmente esses controladores atuais, né, eles são digitais, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma química, uma petroquímica, normalmente os controladores do processo são controladores lógicos programáveis, né, que são controladores digitais. Então, no fundo, quando a gente vai trabalhar com PID dessa parte mais eletrônica, aí a gente está trabalhando com controladores digitais, tá? O que é interessante de usar esse tipo de controlador é que você não precisa conhecer o modelo matemático da planta para poder fazer o ajuste desse PID, né? A gente pode, entendendo as ações de cada uma deles, a gente pode conseguir compor esse controlador, fazer a sintonia desse controlador aí, né? E basicamente o que ele vai fazer três tipos de ações que podem estar juntas ou não, né? Que é a ação proporcional, a integral e a derivativa. Então, quando a gente faz a função, né, da saída de um controlador no domínio do tempo, a gente vai ter que esse K aqui é a ação proporcional ao erro, né? Esse E de T aqui seria o sinal do erro. Ele tem uma parcela também que é proporcional à integral do erro, que é essa parcela aqui. E tem uma última parcela que é proporcional à derivada do erro, né? Então, essa aqui seria a equação no tempo. Quando a gente aplica Laplace, né, transforma de Laplace nessa equação, a gente chega nessa função de transferência do controlador PID, que Kp é 1 mais 1 sobre Ts mais Tds. Então, a gente tem aqui a ação proporcional, ação integral e ação derivativa. Quando a gente escreve isso discretizado, o que vai acontecer é que a saída do controlador PID ela vai ser proporcional ao erro discretizado, né? Então, ao invés de ser E de T, vai ser E de Kt, onde esse T aqui é o período de discretização, tempo de amostragem, mas essa parcela aqui é a parcela integral. Se a gente for analisar aqui, o que ele está fazendo aqui é calcular a área do erro, né? Do sinal do erro, naquele determinado pedaço de tempo. Então, o que ele faz aqui? Ele pega o valor do erro no instante anterior, mais o atual divide por 2 para pegar a média, nessa parte aqui, vezes o que ele faz é o período de tempo, né? Que é para calcular aquela área, aquela pequena área ali mesmo, né? Então, somando tudo isso, a gente vai ter aqui um item que é proporcional ao erro, tá? É bom deixar claro que existem outras estratégias de calcular essa área, uma delas é fazer essa estratégia aqui, tá? E a última parcela aqui é proporcional à derivada do erro, né? Tem um TD. E o que significa isso aqui, né? Significa a variação do tempo. Então, seria o valor do erro no instante t menos o valor de t no instante anterior, tá? No instante anterior. Isso vai ser a variação dividido por aquele intervalo de tempo, tá? Então, isso daqui significa a derivada, ou estimar a derivada do erro, tá? Então, essa daqui seria com a saída dele discretizado. E aplicando transformada z nessa equação aqui, a gente vai ter, né, a função de transferência do controlador PID no domínio de z. Tá? Então, g de c vai ser igual a Kp1 mais Ts sobre Ti, 1 sobre z menos 1, mais Td sobre Ts, z menos 1 sobre z. Tá? Existem algumas variações desses controladores aqui, mas essa daqui a gente pode pensar que a função de transferência é mais simples, tá? Que a gente tem para controlador PID. Então, esse daqui é a função de transferência do controlador PID discretizado, ou um controlador PID digital. Bom, o que faz cada ação dessa do controlador, né? Para sintonizar o controlador PID, eu vou ter que ajustar três itens aqui, né? Eu tenho que ajustar o Kp, o Ti e o Td, né? O que aparece de novo aqui é o TS, né? Quando é o controlador PID. O que é o TS? É o tempo de amostragem, o tempo de discretização.
Então, para fazer o ajuste daquele do controlador, é importante é importante saber o tempo de amostragem, né? Ele vai influenciar no ajuste, na sintonia desse controlador PID, tá? Então, se a gente pensar um pouquinho só no KP, só na ação proporcional, a gente vai ter o seguinte, que se eu tiver aqui está a resposta de um sistema, tá? Para uma entrada tipo degrau unitário, então o set point aqui seria o 1, esse ponto aqui de cima. Se eu colocar um KP pequeno, por exemplo, de meio, a resposta vai ser bem lenta e a diferença vai ficar muito grande. Quando eu vou aumentando o valor de KP, KP igual a 1, KP igual a 2, KP igual a 3, né? O que vai acontecendo aqui? O sistema começa a responder um pouco mais rápido, ele chega mais próximo da resposta de regime, né? Mas no controlador, só ajustando o controlador proporcional, você não consegue zerar esse erro, né? Então, se eu colocar KP igual a 5, eu aumento o overshoot aqui, chego mais perto do set point, mas eu não alcanço ele. Se eu aumentar muito o KP, eu posso levar o meu sistema para instabilidade. No caso, KP igual a 10 aqui, o sistema ficou instável, certo? Então, e se eu colocar ação integral, né, pegar um controlador PI, o que eu posso fazer? Esse cara aqui seria um KP de 5, tá? Chego próximo à resposta aqui de regime, mas não está igual a ela. Quando eu adiciono a ação integral, por exemplo, utilizando TI igual a 2, né, eu zero o erro de regime permanente, né? Contrapartida, que acaba acontecendo é que eu aumento o overshoot aqui, né? Eu diminuo a estabilidade relativa do sistema. Quanto mais ação integral colocar, né? Como é 1 sobre TI, quanto menor o valor de TI, maior a minha ação integral, maior a estabilidade deste sistema, menor a estabilidade relativa do sistema, na verdade, mas eu consigo gerar o erro de regime, tá? Se a gente trabalhar agora com PD, proporcional e derivativo, né? Eu tenho ação aqui apenas de KP com TD zero. Quando eu adiciono uma ação derivativa, o que eu vou acontecer? Eu vou colocar, eu vou amortecer o meu sistema, né? Eu vou melhorar a estabilidade daquele sistema. No caso do controlador PID digital, até certos limites, tá? Então, eu coloquei aqui um pouco de ação derivativa, eu diminuo o overshoot, né? Só que a gente percebe que eu adicionando o TD aqui, eu consigo diminuir aqui o overshoot, mas eu não mexo na resposta em regime permanente, né? Porque a ação derivativa vai ser proporcional à derivada do erro, à variação do erro, tá? E a última aqui a gente vai ter a junção de tudo isso, né? O controlador PID. Então, quando eu coloco uma ação só proporcional, KP igual a 5 tem infinito TD zero, eu tenho uma resposta, né, que não consegue zerar o erro de regime, que seria aqui no 1. Quando eu adiciono ação integral, por exemplo, aqui colocando t igual a 2 segundos, eu consigo zerar o erro de regime, né, com o tempo que ele vai ajustando, mas eu diminuo a estabilidade relativa dele, né, aumento o overshoot aqui. E aí, se eu coloco uma ação derivativa em paralelo, o que eu vou conseguir é reduzir um pouco aquele overshoot, né, e manter o erro de regime aqui eliminado, né? Ele demorou um pouco para eliminar aqui, mas ele eliminou. Então, ajustando esses parâmetros KP, TI e TD de acordo com o tempo de amostragem, você consegue sintonizar e proporcionar um controle bom no seu sistema, tá? Não dá para falar que é um controle ótimo, mas é um controle bom, um controle razoável, e atualmente ele é muito utilizado. Bom, existem técnicas, né, para poder sintonizar esse controlador PID. Infelizmente, mais usado é tentativa e erro, né, mas é muito importante a gente conhecer o que cada ação do PID faz para fazer esse ajuste. Mas a gente pode utilizar aqueles métodos de Ziegler-Nichols e outros métodos que a gente utilizou em sistema de controle contínuo, quando o período de amostragem é pequeno em relação à dinâmica da planta, né? Então, se eu tiver um tempo de amostragem bem curto para uma planta mais lenta, você pode usar os mesmos metodologias para poder fazer esse ajuste. Mas também no controlador de controle digital existem algumas condições de PID modificado que você pode utilizar e outras técnicas para sintonizar também, tá? Vários controladores atualmente têm uma opção de autotune. Basicamente o que ele faz?
o próprio controlador se autoajusta para tentar achar uma resposta boa, né, para o sistema. É claro que essa resposta boa do auto-tuning vai depender se você quer menos overshoot, ou você prefere mais uma resposta rápida, ou você quer um erro de regime baixo ou não, tá? Tudo isso pode influenciar, mas algum deles tem esse controle. Então, no caso aqui, eu fiz uma simulação com o MATLAB para poder seguir, né, uma reference track, que é o tipo de auto-tuning dele. Ele deu essa resposta, tá? Aqui. No caso, ele utilizou então aqui o KP2, 1 sobre TI, na verdade, aqui é 0.28 e o TD é 0.8. Ele mesmo se autoajusta, certo? Bom, gente, basicamente essas são as questões aí de sintonia e de controlador PID digital.